Este é o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó e hoje estamos com mais um episódio da série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós vamos falar sobre neutralidade tributária e o princípio que foi trazido pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e como ela vai reger, esse princípio vai reger o IBS e a CBS, que é trazidos pela reforma tributária que está em fase de regulamentação. Também vamos conversar sobre as controvérsias jurídicas existentes sobre isso. E para isso, nós temos o prazer de receber hoje o professor Rodrigo Lázaro. Muito bem-vindo, muito prazer e muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um grande orgulho estar aqui, Luciana, Perisson, Marcelo, e eu tenho acompanhado todos os podcasts de vocês, a qualidade realmente é um destaque, tenho visto grandes profissionais e é uma grande honra estar aqui, dividindo essa oportunidade de conversar com todos. Também gostaria de cumprimentar os meus colegas Perisson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Perisson. Oi, Marcelo. Olá, Luciana. Olá, Marcelo. E olá, Rodrigo. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. A honra é nossa. Colega do mestrado do IBDT, onde iniciamos lá o nosso relacionamento, conhecimento, uma pessoa extremamente competente, que tem escrito muito, tem se destacado academicamente e profissionalmente. Então, quando surgiu a ideia do podcast, já havia a ideia de convidar o Rodrigo. Estamos esperando o momento apropriado que chegou, para a felicidade da nossa audiência. Bom dia, Luciano, Perisson, professor Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua presença. A gente que também é fã assíduo também dos seus posts, sempre acompanha suas publicações, tudo, então também estamos muito felizes de receber você aqui. E agora apresentando o professor Rodrigo de maneira adequada, que é contador e advogado tributarista também. Então, ele é mestre em Direito Tributário Internacional e Comparado pelo IBDT, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, TIT, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, foi também conselheiro no CARF. Ele é professor de diversos cursos de pós-graduação e graduação, tanto em Direito quanto em Ciências Contábeis, como Trevisan, IBDT, PUC Campinas e outras instituições. Ele é vice-presidente de tributos da ANEFAC, palestrante e instrutor do CRC de São Paulo. Ele é autor de diversos livros e artigos acadêmicos e hoje ele tem vários, mas eu gostaria de destacar dois. Esse livro aqui é ICRS, Common Report Standards, a ampliação dos poderes da administração tributária sobre controladores de entidades estrangeiras. E também esse livro conjunto, que ele é um dos organizadores, coordenadores da obra de inteligência artificial e desafios jurídicos, limites éticos e legais. Bom, novamente, muito obrigada por aceitar o convite. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência em Coimbra. Você está fazendo um doutorado lá, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vivência acadêmica lá, como isso está influenciando na sua trajetória e como você concilia as suas idas lá para Coimbra com as suas atividades aqui no Brasil. Foi uma oportunidade realmente de destaque poder estudar em Coimbra e eu não sei se a audiência sabe, mas as pessoas que possuem a nacionalidade portuguesa são considerados nacionais para fins de enquadramento no critério de estudos na Europa. Uhum. Então, realmente um diferencial que foi para mim foi a possibilidade de ser enquadrado como português e o FII, né, o pagamento da mensalidade também foi enquadrada como nacional. Então, assim, é seguramente mais barato estudar na Europa, fazendo um curso realmente de uma das faculdades mais tradicionais do mundo e potencialmente estando ali, né, envolvido com vários profissionais, vários professores europeus e ao mesmo tempo com um preço realmente competitivo. Para vocês terem uma ideia, a mensalidade, a propina, como chamam os portugueses, ela chega a ser até 1/5 do valor que eu pagaria aqui numa universidade nacional. Então, de fato, faz um pouco de sentido fazer esse esforço financeiro de se deslocar até lá, fazer um curso
E, claro, né, o crédito, uma vez eu fiz os créditos de 2022, e depois, em 2023, eu tive que fazer o projeto, e agora eu estou nessa fase de tese. Então, é possível você fazer uma parte dos estudos além fronteiras, né, estando aqui no Brasil. Então, estando aqui, eu consegui também diminuir um pouco mais também o custo, né, do investimento de estar lá. Então, eu faço muita referência para quem tem interesse em estudar fora, vejam que é potencialmente interessante, não só do custo, mas também da oportunidade de conhecer, sair um pouquinho desse mundo aqui quadradinho do Brasil. Uhum. Mas como que foi a sua experiência lá, academicamente? Como isso influenciou na sua trajetória? Grande vantagem foi me envolver em conteúdos que, de fato, eu não estava, assim, com a mesma, né, a mesma disponibilidade que eu teria aqui. Lá eles possuem realmente uma vivência, uma experimentação de conteúdos muito diferentes. O primeiro foi o direito internacional europeu, com a ideia de que nós não temos aqui, numa federação de países, onde todos eles têm uma participação normativa e uma estruturação de ordenamento jurídico que é muito à parte do que nós temos aqui no Brasil. Uhum. Então, essa ideia do direito europeu, junto com essa perspectiva de fazer uma análise comparada do direito, trouxe realmente uma grande riqueza para o meu objeto de pesquisa. Então, sem spoiler, comentando um pouquinho que a gente vai falar aqui, mas a ideia de você ter realmente uma comparação com outros países, você traz muita experiência e muitos testes e evoluções que foram desenvolvidas lá no direito europeu que podem realmente serem traduzidas aqui para o Brasil. Uma delas é, inclusive, essa reforma tributária e o IVA. Uhum. A gente vai comentar sobre a reforma, mas antes disso, me chamou a atenção que você fez contabilidade também como formação, além do direito. Eu queria entender em que momento você achou que isso era válido e como isso agregou na sua trajetória profissional também ter as duas formações. Eu, inicialmente, investi muito em estudos de pós-graduação. Então, eu fiz pós-graduações pensando exatamente em completar esse conteúdo que o direito tributário nos traz. Então, me parece muito relevante para um advogado ter conhecimento na área contábil. E eu fui atrás nas pós-graduações, mas eu percebi que a graduação em ciências contábeis poderia trazer muito mais abrangência do ponto de vista de estruturação do conhecimento do negócio e muito mais também em saber como aplicar aquele conhecimento do direito tributário na prática. Então, eu fui estudar ciências contábeis já com 32 anos. E eu pensei, poxa, vou demorar, né, mais 4 anos para fazer faculdade, mas, por incrível que pareça, aqueles anos se passaram, foram rápidos e eu realmente me formando percebi o quão importante é a contabilidade para o nosso dia a dia, para os negócios. E essa linguagem é tão valiosa que eu realmente sou entusiasta de pessoas da área de finanças, administração, todos eles investirem no conteúdo de contabilidade, porque não só como linguagem de negócios, mas a viabilidade de entender conceitos de custo, a gestão realmente de aplicação de recursos. Poucas pessoas têm a dimensão de como a contabilidade é rica e traz um conteúdo de disciplina que normalmente é deixada assim um pouco à parte, pensada apenas na ideia da contabilidade tributária, né? Mas a gestão do negócio e o potencial que a contabilidade tem é realmente uma coisa de grande valor.
Uhum. Agora falando do inverso, a questão dos contadores entenderem sobre direito. Você é professor e em algumas aulas você costuma defender essa ideia dizendo que os contadores têm que conhecer mais sobre o direito, né? Nesse sentido, a gente vai estar falando hoje sobre a neutralidade tributária. Então, eu gostaria que você falasse um pouco por que os contadores, seria importante para eles conhecerem os principais fundamentos e esse princípio da neutralidade tributária e como isso ajudaria eles no dia a dia do trabalho. Exato. O contador, aquele que consegue sair dessa caixinha da contabilidade e avançar para conceitos realmente necessários do direito tributário, ele não vai ser rendido em uma reunião, ele não vai sentir dificuldades ou até ser assim. Ele vai acabar entendendo e de uma maneira crítica conseguir desafiar aquela situação que é posta para ele aplicar. Então, o caso mais clássico que eu posso dar para o contador é aquele que sabe de prescrição e decadência. O contador que sabe de prescrição e decadência, ele não vai ser enrolado por um advogado. O contador ele vai ter o senso crítico de falar, não, realmente não faz sentido entrar com uma exceção de pré-executividade, que seria uma defesa, né, um meio de defesa num processo. Porque aqui ele sabe que vai perder. O contador vai orientar corretamente o cliente, vai ter uma opinião sobre isso. Uhum. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Saibam a base estruturante do conhecimento. Você não precisa saber uma coisa de uma maneira profunda, o que é um agravo de instrumento, o que é um recurso administrativo. Você tem que saber o conceito da coisa, porque aí, de fato, a sua opinião vai ser muito valiosa para o cliente. Não se deixe ser levado porque, isso não é a minha área. É totalmente a sua área e você tem toda a condição de saber sobre isso. Uhum. É o que a gente sempre fala, né? O contador, ele é o principal ou primeiro consultor do seu cliente, né? Quantos problemas que o contador conhece em primeira mão, né? E depois ele vai lá e ajuda a empresa a achar um advogado ou verificar qual seria o advogado mais apropriado. Ele tem que se empoderar, né? Ele tem que ter essa noção da importância dele para o cliente, da confiança que ele gera. E como o Eliseu Martins, o professor Eliseu Martins esteve aqui conversando conosco, ele tem que ter uma atitude crítica e de coragem, né? Tem um depoimento assim, vindo da maior fonte da contabilidade atualmente no Brasil, e ratificado aqui pelo professor Rodrigo. Uhum. E também você é julgador tributário, você tem várias atividades nessa área. Você foi no passado do CARF, atua no TIT, no Conselho Municipal de Tributos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência como julgador, como juiz. Isso de fato, desde 2020 eu tenho atuado como julgador administrativo. Uhum. E estar ali sendo alvo de discussões das mais complexas possíveis me oportunizou entender algumas questões de fragilidade no sistema tributário. Uhum. E o que me parece uma grande verdade é que muitos dos contribuintes que estão lá esperando uma decisão administrativa ser realmente proposta, eles em sua maioria não têm uma dimensão da técnica fiscal que deveria ser ali, o recurso deveria ter endereçado. Muitos dos recursos que nós pegamos, eles são muito pautados na parte jurídica, com discussões que geralmente o recurso administrativo não comporta essa análise. Então, se discute muito sobre a aplicação da legalidade, e o direito dentro daquele processo não comporta analisar esse tipo de mérito, né? Então, eu vejo que o processo administrativo levado a sério, com profissionais contratados, com
técnica, que tenham conhecimentos especialmente na área contábil e fiscal, esses recursos têm uma grande chance de ter uma análise diferenciada. Então, realmente um fator decisivo na hora de escolher quem você vai contratar para ser o seu advogado, é saber que aquele profissional tem a capacidade técnica de ir além daquelas discussões minimamente focadas na questão, é legal, é ilegal. Não, o técnico que olha e fala, não, essa operação deveria ser considerada não tributada porque não tem o fato gerador. Olha, nessa hipótese, se nós juntarmos os comprovantes de recebimento na mercadoria, nós temos como tomar o crédito de frete, por hipótese. Esse advogado que tem essa técnica fiscal é o grande facilitador para você ter um êxito dentro do processo administrativo. Uhum. Mas essa sua visão muda, assim, na sua experiência, você, de um lado como julgador e do outro como advogado, isso mudou um pouco a sua visão sobre as matérias? Eu acredito que sim, Luciana, porque eu nunca consegui ter uma dimensão tão grande da dificuldade que é ser um julgador administrativo até estar lá naquela posição. Uhum. E eu percebi que a grande técnica não é você fazer um recurso como eu já cheguei a analisar, um recurso de 150 laudas, onde a pessoa simplesmente repisa exatamente a mesma coisa várias e várias vezes, e o ponto mais fundamental, central da discussão, ele é basicamente ali endereçado em uma folha. Então, eu aprendi que a melhor técnica é um recurso curto, objetivo e pautado nas provas. Quanto mais direcionado com o conteúdo da prova e facilitando a análise do juiz, que geralmente o recurso ele está pautado de uma semana para outra, o conselheiro, em geral, ele vai ter a possibilidade de analisar aquilo na hora. Então, na hora, ele precisa olhar. E se o recurso foi bem feito, com recortes do que você quer demonstrar, pontualmente indicando o ponto central da discussão, a sua chance de êxito sobe sobremaneira. Por quê? É a melhor técnica. Esse é o advogado que você precisa contratar. Interessante essas dicas importantíssimas aqui do professor Rodrigo, que atua como advogado, mas como julgador tributário, ele é um servidor público, né? No exercício da função pública. Então, ele analisa a matéria tecnicamente. E importantíssimo isso que ele colocou, né? Como julgador, ele tem que analisar a questão tecnicamente. Então, não adianta colocar 10 mil laudas de doutrina, jurisprudência, se são questões que o julgador tributário está impedido de analisar. Né? Por exemplo, nos regimentos internos você não pode, dos tribunais está estabelecido que você não pode analisar a constitucionalidade da norma. Então, separar o que é de discussão judicial, né, depois de analisado o fato pelo tribunal administrativo, faz toda a diferença. É importantíssimo a gente receber essa dica de um julgador tributário em exercício e extremamente credibilizado. As decisões do Rodrigo dificilmente são revertidas pela instância superior, porque ele realmente faz esse exame técnico, que é importante que os contadores estejam atentos, né, para justamente poderem discutir de igual para igual com os advogados na mesa e colocar, olha, doutor, não sei, essa sua técnica aí tá... Quer dizer, a gente está 50 laudas falando de Selic, não é o caso da gente falar do ponto que precisamos enfrentar, porque não adianta enganar o cliente, né? A realidade vai se sobrepor. Uhum. Agora, entrando um pouco no tema de hoje, que a gente vai falar sobre neutralidade tributária. Na sua tese de doutorado, que é intitulada Neutralidade do IVA, aproximações e distanciamentos dos sistemas fiscais brasileiro e europeu, você trata sobre esse assunto. E, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a definição do princípio de neutralidade tributária e qual que é a interpretação desse princípio na Europa e em outras partes do mundo. Essa ideia da neutralidade é buscar
na hora de uma decisão de um administrador, ele pautar aquilo que ele deseja fazer nos aspectos econômicos e gerenciais do negócio dele. Então, ele não deveria tomar uma decisão simplesmente porque existe um tributo envolvido na operação. Existir um tributo deveria ser uma questão totalmente à parte do negócio. Mas no Brasil, hoje, quando nós pensamos, vou estruturar um negócio, eu preciso tomar pé. Quanto vai custar do ponto de vista fiscal, de imposto, para depois falar quais são as minhas alternativas. E isso, de fato, é totalmente longe da ideia da neutralidade. Neutralidade é, vou tomar uma decisão independentemente do efeito fiscal que ela vai tomar, né? Então, se a gente pensar que hoje, no nosso modelo de tributação, ele é focado em múltiplas incidências de tributos sobre o mais variado verbo que você possa imaginar: circular mercadoria, oferir renda, vender um produto industrializado, prestar um serviço. Então, dentro daquele signo da minha operação, eu vou ter multiplicidades de tributos, todos eles que entram na própria base, eles em si acabam se tornando mais complexos com as múltiplas incidências no próprio tomar, né, da operação, e aquilo se torna realmente decisivo, porque se eu efetivamente vou ter que ter dentro dessas operações essa múltipla incidência, no momento em que um meu fornecedor não puder tomar crédito, do meu fornecedor, eu não puder tomar crédito do fornecedor, ou o meu cliente não poder tomar crédito efetivo sobre todas essas operações, é melhor eu pensar num jeito de separar a operação, uma parte de serviço aqui, uma parte de venda aqui, vou tentando estruturar aquilo para evitar perdas no meio da cadeia produtiva. Então, toda essa complexidade do sistema é justamente essa deficiência que é a neutralidade atual do Brasil. Então, a reforma tributária propõe justamente equacionar essas dificuldades. Na Europa, desde os anos 70, essa neutralidade ela já tem previsão dentro de uma diretiva e, ao mesmo tempo, se aperfeiçoou essa sistemática através de uma sequência de votos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Uhum. E lá eles conseguiram formatar um conceito para evitar que decisões sejam tomadas apenas para economizar tributos. Então, essa neutralidade, que é a ideia da isonomia, todos vão estar sendo alvo da mesma tributação, de forma plana e igualitária para todos. É isso que a gente está tentando, entre aspas, copiar desses outros modelos. Uhum. E a visão da Europa em outras partes do mundo é similar? Ou? É bem similar. Por quê? Se admite que a ideia do tributo, ele, quanto mais neutro possível, melhor, mais simples de cobrança e menor vai ser a distorção que ele vai causar dentro das múltiplas operações que nós temos no dia a dia. Quanto mais igualitário e idêntico para todo mundo, melhor. Uhum. Então, a gente tentou fazer isso daí, né? Nós tentamos tirar uma fotografia desse tributo ideal e tentamos trazer ele para a Constituição, que é a Emenda Constitucional 132. Uhum. É claro que a neutralidade é uma estrela inatingível, né? Ela nunca vai ser uma coisa ali, ela é ideal, mas nunca vai ser uma verdade absoluta. Ela é realmente uma ficção. Uhum. Mas, de fato, existe uma boa vontade para que esse modelo de sistema de tributação seja implementado agora com os projetos de lei que o governo está analisando e muito provavelmente até novembro nós tenhamos aí uma definição e uma aprovação em dezembro. Esperamos que isso aconteça.
falando ainda sobre o Brasil, né, sobre esse princípio que foi inserido pela emenda constitucional que você citou, quais são os principais problemas que você identifica hoje no nosso sistema tributário, com o IPI, ICMS, o PIS e a COFINS, que poderiam prejudicar essa neutralidade? E também, se na sua visão, essa inserção desse princípio constitucional, ele é importante em que medida para tratar dessas questões aqui no Brasil? Esse é um ponto bem interessante, porque quando nós pegamos uma nota fiscal e um contador pode observar isso, né? A nota fiscal, eu tenho lá o imposto destacado na nota e fala lá, é 18%. Mas a carga fiscal de verdade não é 18%. Na verdade, ela é muito mais do que isso. Além claro, dos outros tributos que tem, o PIS e COFINS, o ISS, o IPI, mas só para pegar o exemplo do ICMS. O ICMS, ele é um tributo que incide na circulação de mercadorias, ou seja, ele é multifásico, ele está em outras, desde da fabricação até a revenda, chegar ao consumidor final. O problema do ICMS e do IPI também é que o crédito dele chama crédito físico. Tudo que efetivamente integra o produto final, tudo que desaparece para virar o produto final, ele é creditável pelo ICMS e pelo IPI também. O problema é que várias outras coisas que foram utilizadas para fabricar esse produto e para revenda também foram tributadas pelo ICMS, só que elas não geram crédito. Então esse ICMS que foi cobrado nas outras etapas, ele vira custo. E aí eu uso aquele produto, não posso tomar crédito. Então eu incido ICMS sobre o valor da mercadoria com o ICMS embutido. É ICMS sobre ICMS. Aí eu vou colocando outros produtos que também têm ICMS e não posso tomar crédito. Aí vai ICMS sobre ICMS. Quando a gente vai ver, 18% é a nota, mas de ICMS deve ter 23%. Por quê? Porque vários ICMS que não foram creditados na cadeia foram absorvidos como custo. E o ICMS incidindo sobre ICMS causa realmente uma carga fiscal muito maior do que o desejável. Explicando isso, eu consigo explicar que isso acontece com o IPI também, com o ISS, com o PIS e COFINS. O PIS e COFINS, o contador que está ouvindo sabe muito bem que ele tem dois conceitos de crédito hoje, a essencialidade e relevância. Mas, saindo desses dois conceitos, ainda nós temos PIS e COFINS sobre PIS e COFINS, porque nem tudo é creditável e é tributado pelo PIS e COFINS. Então, essa cadeia de tributos que não são recuperáveis ao longo dessa vida econômica dessa cadeia faz com que a gente tenha essa sobrecarga, né, esses resíduos fiscais que não são observáveis na nota fiscal no consumidor final. Então eu acredito muito bem que quando nós tivermos essa neutralidade, onde tudo que foi recolhido no passado vire crédito para o futuro, nós tenhamos uma facilidade de entender o quanto custa o tributo no Brasil efetivamente para o consumidor final. Do jeito que está, a gente não tem como saber. Eu só queria comentar, excelente, a confirmação daquilo tudo que a gente sempre discute, né? O tributo, ele é utópico achar que não vai haver uma neutralidade plena, né? Ele sempre influencia na decisão do agente econômico, do consumidor. Mas o que não pode acontecer, isso é normal quando você tem normas tributárias indutoras. A Marta Leão aqui conversou conosco sobre normas tributárias indutoras. Isso é esperado, mas que influencia um comportamento do consumidor, que influencia um comportamento do produtor. Agora, o que não pode haver é essa acumulação, e uma acumulação que é imprevisível. Esse é o pior de tudo. Você conversa com um cliente estrangeiro, e a gente já falou disso outras vezes, ele fala, se a carga tributária for 100%, tudo bem, eu calculo o meu preço, o lucro que eu espero e pronto. Agora, o problema é quando eu não consigo prever. Então, eu acho que estou tendo um resultado maravilhoso e chega um auto de infração por conta das divergências de interpretação quanto a esses conceitos abertos, né? O que é essencialidade, né? O que é
essencial para a produção. Produto intermediário, quais são os produtos intermediários? Tem desgaste, não tem desgaste? Quer dizer, são questões infinitas. Então, a reforma, se atender o princípio da neutralidade, vai ser maravilhoso. Agora, é um princípio controvertido, inclusive na Europa, desde os anos 70. Mas será que nós vamos demorar 50 anos para chegar num ideal de não neutralidade? Porque em muitos casos fomentaram assim, exatamente o sentido da neutralidade, né? Quando ela é ótima, quando ela é boa. Espero que a gente não demore 50 anos para chegar nesse resultado. Não queria te deixar desanimado, mas no Tribunal de Justiça da União Europeia tem mais de 1000 acórdãos sobre IVA. Nossa. Olha. 1000 significa, para um tribunal europeu, é muita coisa. Então, de fato, eles estão maduros para conhecimento sobre a matéria, mas eles bateram muita cabeça lá atrás. Então, o ideal é a gente exportar esse conhecimento e viabilizar esses conceitos que eles já foram ali amadurecidos pela União Europeia e pelo Canadá, pela Nova Zelândia, todos que têm o IVA moderno, para evitar exatamente isso. Ficar nesse sofrimento que o Persson comentou. Então, falando de questões que geram tópicos polêmicos, né, que podem, inclusive, atrasar esse processo aí da neutralidade, a gente queria fazer uma série de perguntas ping-pong, né, o Persson e o Marcelo vão me ajudar nisso também, sobre tópicos polêmicos que tenham relação com essa questão. Tudo bem? Podemos? Claro, vamos lá. Tá, então, primeiro eu gostaria que você comentasse sobre a neutralidade e os benefícios fiscais regionais. Uma das colunas, né, fundamentais da reforma é acabar com os benefícios fiscais. Então, os poucos que foram regulamentados pela Constituição prevêem, no máximo, 4 alíquotas, né? Então, nós temos a alíquota cheia, padrão, né, que vai ser 28%. Aí a gente vai ter uma alíquota de economia de 60%, que vai ser para produtos médicos, hospitalares, alíquota zero, que vai ser aquela da cesta básica, e uma alíquota com redução de 30% nós, né, contadores, advogados e tudo mais. Então, o sistema foi desenhado para evitar esses benefícios. Ele manteve até 2070 a SUFRAMA, né, a Zona de Livre Comércio, mas justamente tentou limitar essa ideia que os estados e municípios tinham de poder fomentar a atividade econômica fazendo benefício fiscal. E isso, de fato, vai ser uma coisa que só a gente sabendo como é que vai, a partir de 2032, como é que vai ser a sobrevida em relação ao que você vai poder fazer para atrair empresas. Muito provavelmente vai ser incentivos financeiros. Um outro ponto que tem ligação com esse é a questão da neutralidade com a Zona Franca de Manaus também. Como que... Esse é um ponto assim, fundamental para a discussão. Por quê? E você, contador, se prepare, porque para manter a Zona Franca de Manaus funcionando até 2070, a reforma tributária propôs a incidência de IPI para os produtos que são fabricados por lá. Não os produtos que foram fabricados lá, mas todos aqueles produtos mais fabricados por terceiros que não estão na Zona Franca. Então isso significa que nós teremos o IBS, CBS e o IPI também. E também nós teremos uma contribuição estadual para produtos com benefícios fiscais até 2032, e nós vamos também ter nós vamos também ter a incidência do... não, acho Imposto seletivo. E o imposto seletivo, obrigado. Essa seria a combinação de todos os tributos. Então, se a gente estava esperando perder 5, PIS, COFINS, IPI, ISS, IBS e o ICMS, a gente vai ficar com 5 também. Então, sim, contadores, a gente vai trabalhar ainda para ter vários trabalhos. Mas não tanta. Não tanta. Em relação à Zona Franca de Manaus, tem quer dizer, o Supremo já analisou diversas vezes, né?
até a questão de créditos de IPI relativamente a produtos isentos, porque você tem que manter, a justificativa é você manter o IPI porque você não pode tirar essa vantagem competitiva em relação aos produtos que são produzidos lá, mas não só lá, em todo o Brasil. Quer dizer, se você tira o IPI, você tem uma desvantagem competitiva para quem se insere lá, que tem custos logísticos mais altos, quer dizer, e você tem que manter aquilo povoado até por uma questão de soberania nacional, né? Foi essa análise do Supremo, mas é um desafio e tanto, né? E não é só nosso, né? Na Argentina, a gente troca aí mensagens tal, com o pessoal da América Latina para falar de direito tributário e um colega até ali já se propôs falar sobre um benefício parecido que eles têm com a Terra del Fuego. Então, é um problema, acho que mundial, né? Todo mundo que tem alguma região que é de difícil instalação de empresas tem que dar algum incentivo até para manter aquela região sob a sua soberania. Mas é um desafio e tanto. E falando em desafios, eu vou lançar um aqui nessa nossa partida de ping-pong. Neutralidade simples nacional. E aí considerando, né, o tratamento constitucional favorecido a essa. Como é que a gente concilia? Esse é um grande desafio mesmo, porque existe a previsão constitucional desse tratamento diferenciado, mas o projeto de lei, o PLP 68 de 2024, propõe que aquele que é optante pelo Simples, ele pode manter a tributação do CBS e IBS no regime unificado, ou seja, vai abrir, quem é contador sabe, entra no ECAC, aparece lá ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, etc., contribuição previdenciária, tira o ICMS, IPI e PIS e COFINS, ou ISS para quem é contribuinte, e entra a CBS e IBS. Então vai ser pelo regime simplificado, né? O regime do simplificado só no nome, né? E se por interesse desse contribuinte ele quer ser o contribuinte no sistema de crédito e débito da CBS e IBS, aí ele pode fazer essa opção. Porque é uma coisa assim preocupante. Me parece preocupante porque, imagine, eu tomo serviços de determinados fornecedores. Eu vou optar por aquele que está no regime simplificado, onde o direito a crédito é pequeno, ou eu vou tomar o serviço sobre aquele que é no regime regular, no CBS, IBS normal. Eu prefiro tomar dele, por quê? Porque é do caixa dele que ele vai antecipar o recolhimento da IBS, CBS, que vai virar crédito para mim. Então, para efeito caixa, faz muito sentido eu optar por aquele que é optante pelo crédito e débito. Então, o que vai fazer com que aqueles que são optantes pelo Simples tenha esse ônus de provavelmente ser, se ele quiser ser vencedor nas licitações, né, de preços e tudo mais, ele acabe optando por mudar por esse regime diferenciado de crédito e débito. É aquela opção meio direcionada, né? Você quer a porta 1, que você tem o prêmio X, ou a porta 2, que o prêmio é maior? E o tomador de serviço do optante do Simples vai pressionar porque ele vai antecipar o recurso, ele vai pagar sobre o valor do crédito, que para ele é uma grande vantagem. Uhum. Falando em crédito, então, agora vamos falar sobre a neutralidade e os créditos de ICMS acumulado até a implementação da reforma e o tratamento que vai ser dado na fase de transição. Essa é a grande preocupação, né, de muitos contribuintes, principalmente aqueles do setor agro. Então, existem matérias hoje no Valor Econômico que saíram recentemente que tem mais de 40 bilhões ali de créditos acumulados, e a reversibilidade disso para virar monetização, virar dinheiro, realmente é uma coisa muito limitada. Uhum. E o governo federal soube disso e no ano passado até criou limitações para tomadas de crédito de PIS e COFINS. Então, sabendo desse impacto,
muitos contribuintes foram até o Congresso, foram lutar para tentar mudar e criar uma sistemática para evitar que isso daí seja realmente liquidado e perdido. E uma das medidas foi a possibilidade de amortizar esses créditos posteriormente à entrada em vigor da reforma. Então, até 2032, esses créditos que estão acumulados vão ser devolvidos através de um sistema de apropriação, né, até 120 meses, com a possibilidade de atualização pelo INPC, salvo engano, o índice de correção da inflação. A ideia é justamente evitar que eles acabem dando perda nesse crédito e repassando no preço para o próximo da cadeia. Isso é uma ideia de neutralidade e viabilizar justamente uma perspectiva de devolução desses créditos para essas empresas. Outro ponto também para a gente tratar seria a neutralidade e a substituição tributária. Outro ponto sensível. O Marcelo trouxe um ponto aqui e eu queria colocar isso para a audiência. É importante entender que o projeto de lei, o PLP 68, ele fala, né, nas razões da sua edição, que, como projeto, né, ele propõe que aquele texto não vai regulamentar a substituição tributária. E a nossa preocupação é que venha um projeto de lei específico para a substituição tributária. E a grande preocupação é o modelo que nós tínhamos pensado, né, que desejamos que seja efetivamente aplicado, é aquele que seja realmente simplificado, totalmente simplificado. Eu tenho uma operação onde eu coloque o CPF ou o CNPJ do cliente, né, que vai receber a mercadoria, e eu já faço a destinação da tributação considerando o local onde ele reside. Então eu vou ter a tributação no destino calculada sobre a alíquota que vai ser aplicada no destino e qual vai ser, e você só indica a base de cálculo. Seria a coisa mais simples do mundo, onde eu não preciso ver se tem diferencial de alíquota, eu não preciso saber se ele é ou não contribuinte do imposto, não importa porque eu não vou calcular por dentro nada. Então, esse é o modelo mais simplificado possível. Quem é contador, imagina, né? Coloco na nota fiscal isso e já calcula e simplesmente vou lá. Eu tenho a guia para pagar o IBS-CBS. Seria realmente um sistema muito fácil. Se a gente colocar aí, substituição tributária aí no meio, com a tributação no destino, vai ser realmente algo bem mais complicado, porque eu tenho a tributação no destino, aí depois aquela operação, ela não acaba sendo realizada para aquele estado em definitivo, eu tenho que recolher outra substituição tributária, o que eu faço com a anterior, eu vou tomar crédito integral ou não? Então espera-se que esse modelo da substituição tributária seja realmente limitadíssimo para operações realmente de pouco impacto no dia a dia. Esse ponto que você mencionou é muito importante. A questão da não realização do faturador ou realização por valor menor, quer dizer, isso já deu muito pano para manga até o Supremo decidir que deveria haver a devolução, porque a Constituição prevê a devolução preferencial, inclusive, né? Mas a substituição tributária, a gente sabe, é uma possibilidade muito fácil, né, de arrecadação. Ela facilita muito a fiscalização, a arrecadação, então é difícil que os estados abram mão. Como é que isso vai ser negociado na reforma tributária? É um desafio. E falando de recuperação de crédito, como é que vai funcionar em relação a IBS e CBS essa não cumulatividade plena? Essa é a pergunta realmente mais interessante quando nós falamos de reforma tributária. Atualmente, se propõe um desenvolvimento de um sistema de recolhimento automático que vai se chamar split payment. E esse split payment,
ele seria uma forma de você, quando vocês pensam, né, num pagamento de um boleto, ou num Pix, ou no pagamento de uma transferência bancária, o valor do IBS-CBS seria destacado do pagamento do fornecedor e já iria direto para os cofres públicos. Tá, esse é o modelo split payment geral. Agora existe o inteligente e o manual. O inteligente seria o seguinte: existe um meio de pagamento que vai entender que aquela guia de pagamento tem um hash, né, um código de recolhimento que vai diretamente reconhecer o pagamento através de blockchain e tudo mais, diretamente na conta daquele cliente que vai receber aquela mercadoria. Aquele hash que vai ser que vai identificar que houve um recolhimento via split payment inteligente ou automático, ele já vai viabilizar a tomada de crédito daquele fornecedor, que vai para aquele cliente. Aquele cliente vai ter a certeza que ele pode tomar crédito sem problema nenhum. Se é o manual, como você consegue imaginar, ele vai depender do quê? Da inserção de dados. Então, ele não tem o hash do meio de pagamento para reconhecer direto na conta aquele IBS-CBS recolhido. Ele vai pegar esse valor, vai ser encaminhado para o comitê gestor vai tratar o dado e vai colocar naquele sistema para reconhecer no fornecedor o pagamento. Aquele cliente que não quer ter todo esse problema, seja porque o meu fornecedor não tem o split inteligente, seja porque ele não quer ficar pagando uma pessoa para ficar lá no sistema olhando para ver se caiu na conta aquele pagamento, ele pode fazer o sistema de recolher o IBS-CBS na posição do fornecedor. Então, ele paga o valor líquido de impostos para o fornecedor e ele paga a guia do fornecedor de IBS-CBS em nome desse terceiro. A chance de ele ter problema com crédito é 0, porque foi ele que recolheu o IBS-CBS. Uhum. E o último modelo é ele pagar o IBS-CBS através de créditos escriturais. Ele tem saldo credor, o crédito acumulado, e ele paga aquele crédito que ele tem. Ele resolve o problema. Ou se tem um saldo devedor, ele recolhe como dinheiro. Esse vai ser, eu acho que, o modelo desenhado para o sistema do split payment. O que acontece? O Marcelo fala, poxa, pode ter subvenção tributária? Pode ser que tenha, mas se tiver tudo tão atrelado a pagamento e pouca flexibilidade para as pessoas não recolherem nas etapas anteriores, por que eu preciso de subvenção tributária se tudo vai ter um recolhimento antecipado? Da mesma forma, se a gente tiver toda essa estruturação e amarração de pagamentos, a chance de ter um gap tributário, as pessoas não pagarem voluntariamente, também vai cair muito. Uhum. E o cliente é que vai realmente amarrar a situação para ele ter a certeza que ele tem a possibilidade de tomar crédito de forma tranquila e integral. Uhum. Agora falando do PLP 68, né, dos artigos 31 e 32, que impedem o aproveitamento de créditos nas operações imunes, isentas de alíquota zero. Você podia comentar um pouco sobre esses artigos? É muito interessante porque nós pensamos, puxa, Rodrigo, é uma limitação ao direito de crédito, né? Isso daí não viola a neutralidade. Então, eu só fazendo um paralelo com o direito europeu. Eles têm a mesma limitação ao direito a crédito. O que se faz é um modelo de tomada de crédito proporcionalizado, chama operação mista. Então, aquilo que é a operação tributada, você vai tomar o crédito proporcionalmente àquela atividade que você tem tributada. E aquilo que é não tributado, você tem que estornar proporcionalmente o crédito da entrada para você, de fato, não ter um desequilíbrio na operação. Como é que faz isso? Eu tenho que ter um critério razoável.
E normalmente o critério mais adotado é percentualmente sobre o faturamento, total de saídas, totais de entrada. Eu faço a proporcionalização entre entradas e saídas, parte eu estorno e parte eu mantenho como crédito. Isso não viola a neutralidade, porque justamente não faria sentido eu ter mais crédito do que débito em operações que potencialmente você favoreceria um sistema específico de determinadas operações em detrimento de outras. Então, para ter isonomia, é justo você ter uma parcial estorno, parcial renúncia daquele crédito. Professor Rodrigo, a minha questão é o seguinte, para falar sobre diferenciação de alíquotas em relação a bens e serviços similares, né? Porque com essa diferenciação de alíquotas a gente também vai ter uma carga tributária diferente, obviamente. A minha questão é o seguinte, a gente corre algum risco a partir da reforma tributária da gente ter um outro tipo de guerra fiscal, que é exatamente aquilo que a reforma tributária pretendeu evitar, pretendeu acabar, né? Vamos dizer assim. E como fica a questão da isonomia também nessa situação, na sua opinião? É uma boa pergunta, porque agora nós mudamos o modelo de tributação, onde era pensado na origem para o destino. Em resumo, o que isso quer dizer? Quando nós pensamos, vou estruturar um negócio, vou para um estado incentivado e vou colocar empregos lá e investir em uma grande planta de negócios lá. Então eu vou lá, estruturo, o estado fica feliz, eu tenho uma mão de obra ali pujante que traz muitos negócios de maneira indireta, todo mundo sai feliz. O problema é que agora o benefício fiscal, ele, além de ter sido alvo dessa revogação da Emenda Constitucional 132, também viabiliza essa questão dessa concessão, porque a tributação é no destino. Então, se o consumidor está lá, pouco estado de destino tem de maleabilidade para tentar incentivar e criar renúncias fiscais, incentivos. O que ela pode ter é, no máximo, criar alíquotas menores e beneficiar aqueles que estão lá localizados naquele estado ou no município. Mas em si, se nós tivermos uma alíquota padrão de 28%, muito provavelmente os estados não vão criar situações de renúncia fiscal, porque é totalmente improvável que um contribuinte saia de um estado por outro porque eu tenho uma perspectiva de me mudar para ser um consumidor com uma alíquota menor. Na verdade, torna realmente inviabilizado esse método que nós tínhamos de incentivos fiscais regionais e setoriais. O que eu acho que vai acontecer, até comentei com o Perisson, muito provavelmente vão ser incentivos financeiros ou cessão de espaços, renúncia de IPTU, alguma coisa vai ser desenhada para tentar incentivar essas empresas a terem investimentos em locais que são um pouco mais difíceis, como La Terra del Fogo, como você comentou. Mas, da mesma forma que tem esse novo desenho, eu chamo a atenção para aqueles que são planejadores de negócio, e especialmente os contadores. Não faz sentido hoje ter esses grandes investimentos em locais com grandes dificuldades de implementação de logística, de desenvolvimento setorial, porque tem data de validade. Até 2032 todos esses benefícios vão cair. Então, tem que ser repensado antes dessa fatídica data chegar. E você estruturar que aquilo, de fato, vai vir e tentar, de uma maneira inteligente, reestruturar os negócios das pessoas jurídicas antes da virada de chave. Rodrigo, você comentou da tomada de crédito, split payment, a tomada de crédito somente quando da comprovação do pagamento do tributo, né? E aí mencionou técnicas com blockchain, que seria o ideal, né? Até poderíamos sugerir que os pagamentos que o governo faz para qualquer fornecedor, inclusive para estados e municípios, se desse com blockchain.
criptofiscal. Vamos monitorar a aplicação do recurso público até a ponta. Fica lançada a ideia. Não. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: vamos dizer que o sistema que seja aplicado não seja tão perfeito no sentido de assegurar aquele que recebe a mercadoria de que o imposto está recolhido, ele pode tomar o crédito com tranquilidade. E tem toda aquela discussão sobre o adquirente de boa-fé, tem inclusive no TIT, o STJ também decidiu faz pouco tempo aí, com efeitos repetitivos, que deve ser assegurado, vamos dizer, o direito de crédito do terceiro de boa-fé. Como é que a gente vai ter uma evolução dessa discussão com a reforma? Você acha que vai acabar? O que me parece, e o Pérez colocou isso e é fundamental entender. O projeto de lei, no artigo 42 e seguintes, ele propõe que as obrigações acessórias vão ser entregues de forma pré-preenchida, como se fosse o imposto de renda da pessoa física, né, que nós recebemos já meio pré-preenchido. Então lá já constaria o total dos créditos recolhidos pelos fornecedores. Se tiver uma divergência lá, você sabe, ou ele não pagou, ou teve algum erro lá atrás. Então, tecnicamente, você vai ter como contra-argumentar com o governo e falar, olha, tem uma falha aqui. Isso significa que você tem total segurança para saber se aquilo não vai ser tomado crédito e você voluntariamente pode recolher o valor a débito e potencialmente discutir com o seu fornecedor falando, tem uma cláusula no nosso contrato de fornecimento falando que se você não recolher, eu vou recolher e cobrar de você no próximo faturamento eu vou reter uma parte do valor. Esse seria uma hipótese. O plano 2, que é a minha grande preocupação, é criar um tipo de Serasa do bom fornecedor. Então, vai anotando aí, contador. Já bola essa estrutura. Então, o bom fornecedor é aquele AAA com capacidade de pagamento e com pouco erro ou falha de recolhimento, né, no histórico dele. Esse muito provavelmente vai ser posto à frente daqueles menores com dificuldades de recolhimento. E aquele AAA mesmo vai ser o cara que vai ter o splint automático, inteligente que eu comentei, e também um histórico impecável de recolhimento. Então, o pequeno e o médio vão sofrer muito com essa virada. Agora, eu posso entender que se o outro não pagou o recolhimento no passado, eu posso provar a minha boa-fé no recolhimento, pela falta de recolhimento do terceiro, e falar que eu tenho direito ao crédito pelo princípio da neutralidade? Eu posso. Eu entendo que sim. O problema é que o PLP 68, do jeito que ele está redigido, ele vai fazer com que eu não tome o direito a crédito. E aí a gente vai ter talvez uma releitura dessa súmula do STJ, no sentido de entender que não basta só a boa-fé, mas sim as medidas de certeza sobre o crédito que foi recolhido nas etapas anteriores. Então vai ter um aumento um estímulo à conformidade tributária, né? Por outro lado, uma violação à neutralidade. Sim. Porque a neutralidade era você não ter essa... você saber que a tomada da decisão administrativa independe do recolhimento antecedente. Agora não, eu vou ter a preocupação fiscal primeiro, sabendo que o meu fornecedor vai recolher, para depois saber que eu vou continuar com ele, contratando ele ao longo da vida. Então, é uma violação à neutralidade? Sim. Ela é um problema da interpretação de que nós temos no sistema até hoje? E o mais importante, na União Europeia, eles têm exatamente a interpretação da súmula do STJ, entendem que não pode limitar o direito a crédito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia com base no simples inadimplemento do fornecedor. A gente vai fazer totalmente diferente, e é um grande problema. Uhum. Falando ainda agora voltando um pouco na neutralidade do Brasil e da Europa, já que você falou da súmula, eu queria que você falou que o Brasil tem muito a aprender com a Europa na implementação,
E eu queria que você detalhasse um pouco melhor e mais sobre como tem sido interpretado esse princípio lá por decisões judiciais e administrativas. Contasse um pouco mais sobre essas decisões. Claro, o que é interessante é que quando nós lemos o projeto de lei complementar aqui do Brasil, ele tem mais de 500 artigos, são 500 folhas de texto, é realmente robusto, mas ele nunca vai ser exaustivo pelas situações múltiplas que a gente pode ter no dia a dia. Ele não vai falar exatamente, por exemplo, como tem julgados no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a holding. A holding vai ter direito a crédito, ela fala nas operações próprias, né, de mercancia, sim, mas que holding tem? Então lá chegou um caso que tinha holding operando e gerando crédito. É incrível, mas a lei nunca vai chegar nesse nível de detalhe, mas eles já experimentaram isso. Outra é a operação mista que eu comentei, uma parte ela é devedora de IBS CBS e a outra parte é imune ou não tributado. Tem o estorno, qual é o critério razoável? Então, várias experimentações são propostas exatamente nessas casuísticas do dia a dia. E lá eles tiveram essa experiência. Nesses 1000 acordos que eu comentei, você vai ter uma série de discussões relacionadas a essas limitações ao direito a crédito e até onde a gente pode ter certeza que eu não estou criando uma vantagem, como o Marcelo coloca, né? Uma vantagem direta para privilegiar alguém como se fosse um benefício fiscal. Então, é nisso que existe um grande avanço do modelo europeu, que sempre preocupado em não dar uma vantagem em detrimento de outros estados da União, para entender o que é efetivamente essa limitação à neutralidade. Uhum. Eu queria também perguntar, porque eu acho que a gente já comentou aqui um pouquinho que a partir da reforma tributária tiveram vários desafios em relação à não cumulatividade e simplicidade. Mas, na sua opinião, agora com a reforma tributária, você podia pontuar para a gente quais seriam os principais desafios em relação à não cumulatividade e simplicidade, porque eles são princípios basilares da reforma, né? O que me parece uma grande novidade no nosso modelo aqui do Brasil, nós conseguimos não ter tantos regimes diferenciados, específicos, como nos outros países. Nós fomos até comedidos. Muita gente criticou porque queriam que não tivessem 4 alíquotas, como eu comentei, mas até que a gente, na medida do possível, fomos bem. Assim, o que me parece que na simplificação a gente acabou caprichando também é nessa perspectiva de pensar, poxa, ao invés de eu ter uma alíquota de isento para muita gente, eu vou criar uma limitação para determinadas faixas de renda, então as pessoas de baixa renda vão ter um cashback. E isso trouxe, na minha opinião, uma simplificação interessante para você não ter uma isenção para uma cadeia enorme de pessoas que têm capacidade de pagamento para suportar o pagamento dos tributos, mas, por outro, você tem uma forma simplificada de devolver o imposto para essas pessoas que são realmente, né, de até 2 salários mínimos, que pessoas que merecidamente precisam ter esse retorno desse capital. E esse é um grande diferencial que outros países nunca fizeram. É importante ter mecanismos para isonomia, ótimo, mas a simplificação não pode ficar de lado. E esse modelo simplificado de devolução do imposto nessas operações me pareceu realmente um ponto diferencial de outros países. Certeza. Bom, Rodrigo, já nos encaminhando, minha última pergunta. Falando de cashback, a dissertação do Marcelo já está
aí no forno. Tá. É mesmo? Quase Você saindo do falou forno. cashback e até brilhou os olhos dele. Vamos ter que fazer um tema de cashback Vamos, especial. vamos. Olha que interessante. Mas realmente é um Tinha que diferencial. ser para você essa questão. A minha última pergunta, Rodrigo. Neutralidade tributária, na sua visão, se não forem feitas algumas alterações no PLP 68, ela vai ficar ameaçada, ela vai ficar ali meio manetada? O que falta para a gente chegar a uma neutralidade mais ideal dentro da reforma, que ainda dá tempo? Coisas que são realmente relevantes e ainda podem ser melhor explicadas. A devolução do capital, preferencialmente, essa precisa ser desenhada. Qual é a regra? A regra é devolver créditos em até 60 dias. Então, o crédito normal de até... é um valor pequeno lá de, salvo engano, 35 a 50 mil, esse vai ter uma devolução imediata ali em 30 dias. Passou desse valor, seria 60. E depois, em situações que não tem uma regra específica, seriam 180 dias. Então, a minha preocupação é justamente cair na vala comum esses 180 dias. A minha preocupação é, de fato, inviabilizar esse retorno do dinheiro daquele empreendedor que compra um ativo e precisa desse capital para girar no seu negócio. Então, são situações que ainda precisam de uma regulamentação para ter certeza na aplicação do direito relacionado a esse capital que tem que ser devolvido. Outras situações que me preocupam são em relação ao split payment. Então, se efetivamente vai ter esse engessamento social, né, de buscar os melhores fornecedores, como a gente pode criar um mecanismo, uma metodologia para evitar esse tipo de comportamento no Estado, porque, de fato, isso pode prejudicar pequenos e médios fornecedores. Então, tem que ter um estímulo para que esse fornecedor compita de uma forma isonômica contra esses grandes que vão ter uma capacidade de pagamento maior e um nome no mercado que provavelmente vão trazer várias vantagens. Uhum. Tem algum outro ponto que você gostaria de acrescentar dentro do tema ou fora dele, que você gostaria de pontuar que não foi mencionado aqui? O que me parece interessante, e eu tenho ouvido de muitos contadores, é essa dificuldade de muitas empresas entenderem o impacto da reforma atualmente. Uhum. Então, o contador, ele está na linha de frente para trazer essa solução para o cliente. Então, o contador é o único que vai, só voltando para a nossa conversa no comecinho, quando eu falei, o ICMS de 18% do destaque é uma mera referência, porque o que tem de ICMS naquele negócio é muito mais porque eu tenho ICMS não recuperável ao longo de toda a cadeia. Então, só para entender isso, o contador aquele que vai ter a capacidade de refazer esse cálculo e chegar para o departamento de compras do cliente e falar o valor da sua mercadoria na virada de chave da reforma tributária vai ser este. Ele é o único que vai ter essa capacidade de fazer esse tipo de entrega para o cliente. Então, um contador que estiver preparado para a reforma tributária, ele vai ter um grande valor para entregar para o seu cliente. Uhum. É claro que o contador tem uma certa dificuldade para cobrar esse tipo de consultoria. Eu não ignoro isso, mas se você mostrar o seu diferencial e ter essa capacidade de atender o departamento de compras, o seu cliente, e mostrar esse diferencial que você vai ter a capacidade de recompor o preço e chegar efetivamente no preço a ser praticado, você vai ter um grande diferencial no mercado. É fácil, Rodrigo, fazer o cálculo? Não, porque você não vai pegar a cadeia de fornecimento do seu cliente, você vai ter que pegar fornecedor do fornecedor do fornecedor. Aí você vai recompor e ver o crédito e débito
lá dos outros fornecedores até chegar naquele seu cliente, onde esse daí do departamento de compras do seu cliente vai chegar no número que ele vai poder apresentar como proposta para os fornecedores. Uhum. Muito legal. E daí a importância deles estarem atentos à reforma tributária, que é um assunto bem atual e está sendo bem discutido atualmente, porque tem uma série de mudanças que estão acontecendo, né? A grande dificuldade é como virar a chave. Então, Uhum. o contador está na linha de frente com o software, né, o ERP aplicável do cliente. É o contador que vai trabalhar com essa forma de entrega das obrigações e informações relacionadas à reforma. A gente não está falando de 2032, a gente está falando de 2026 agora, né? 25, agora 26 já é a alíquota teste. Então, 2025 é o ano neofrágico para você se preparar, fazer o orçamento, comprar o software do fornecedor X e estar disponível para fazer essa virada de chave da reforma. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, muito obrigada, foi muito interessante o assunto. Como eu falei, a reforma é um tema bem atual e acho que os nossos ouvintes vão aproveitar bastante. Muito obrigada pela sua participação. Também quero agradecer, professor, aprendi muito hoje, estou muito contente e também tenho certeza também que a audiência também está muito feliz, acho que muitas dúvidas foram tiradas, acho que até a questão da neutralidade a gente já discutiu bastante aqui, mas parece que pelo menos a gente tem um avanço muito grande também nesse ponto. Então, obrigado pela sua presença e pela aula. Bom, Rodrigo, agradecer até despeciando, porque o que você deu aqui para os nossos ouvintes é realmente uma aula importantíssima sobre neutralidade, dicas profissionais, né, de como se preparar. E isso é importantíssimo, né, porque o contador ele tem que estar preparado para virar a chave e saber cobrar. Isso que a gente sempre coloca aqui. Vamos empoderar a contabilidade, né? O Rodrigo, como contador, ele poderia comparecer no Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas e Contabilistas. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra, um privilégio. Eu que agradeço. Nossa, Luciana, Marcelo, Persson, foi sensacional. Eu adorei conversar com vocês e todos os insights que vocês trouxeram. Realmente engrandeceu bastante o nosso papo. Obrigado, viu, gente? Nós que agradecemos. E esse foi o Tribucontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até.